Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus. Para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. E em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. O mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses 4:13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos na indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o mundo. Assim recomendam os meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazer. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão da fé ou a confissão da ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-los sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse vir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso nome. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Então, vamos terminar, quer dizer, tentar terminar o estudo sobre parte do africanismo dentro da doutrina espírita. E o nosso amigo diz o seguinte: dizer que foram escravos e por isso precisam necessariamente serem trazidos para o movimento é desconhecer a realidade da vida. Porque, na verdade, eles estiveram escravos, mas não são escravos. Os escravos no mundo espiritual existem quando estão em processo de obsessão. Então, essa é uma das coisas que diz que a função do movimento espírita atrair os nossos irmãos que ainda estão passando por dificuldades no mundo espiritual, em virtude das encarnações anteriores que tiveram, nas situações de escravos africanos, e que eles precisam ser orientados para isso. E por isso tem que ser trazido e deixar que eles trabalhem na doutrina espírita, na situação que eles estão. Mas não foi isso que a Kardec orientou para a gente. De maneira alguma. Kardec trabalhou esclarecendo inúmeras entidades. E no livro O Céu e o Inferno dá uma demonstração disso. E ele sempre leva palavras consoladoras, e ele sempre orienta as pessoas para que não fiquem presos nas formas humanas, mas que elas se sintam espíritos imortais. Isso é um fato tão marcante e tão importante para nós, quando a gente chega no mundo espiritual, que para vocês terem uma noção da dificuldade que o espírito pode ter para compreender que ele não é um homem, mas que é um espírito imortal. É baseado nisso que no livro Memórias de um Suicida, aqueles irmãos nossos que foram recolhidos junto com o Botelho ficaram 3 anos em tratamento no Lar de Maria, para ter essa consciência de que não eram seres humanos, mas espíritos imortais, e que uma coisa é muito diferente da outra. E que depois desses 3 anos, seguindo uma série de tratamentos, alguns não conseguiram chegar a essa evidência de fato. Para esses que não conseguiram encontrar essa evidência de fato, eles programaram trazer para as reuniões mediúnicas, para que diante de um choque anímico com o fluido vital, eles tivessem a real percepção que o homem padeceu, mas que eles são espíritos. E para você ter uma noção da dificuldade do que é trabalhar nesse sentido, foram vistos em todo o Brasil, na época daquele livro, que é do começo do século, e apenas 20 instituições espíritas tinham condição de trabalhar essas irmãs. E depois que foram pesquisar os médios, para ver se os médios aceitariam trabalhar com esses irmãos, sobrou uns 9 ou 10
E apenas no frigir dos ovos, só 3 foi que assumiram mesmo. Eu estou falando no Brasil inteiro. Inteiro. E depois que assumiu-se essa responsabilidade, foi montado uma reunião do ponto de vista espiritual, em que foi trazido uma série de aparelhagem lá do Lar de Maria, para que ajudasse no tratamento daqueles irmãos e também para evitar a contaminação da psicosfera com as ideias perniciosas que ainda tinham desses irmãos pelo sofrimento que eles estavam passando, ainda com suas formas como haviam destruído o seu corpo. Eu acho bom a gente ler esses livros, sabe? Porque são livros que a gente sabe que é de peso doutrinário. Para que você entenda que reunião mediúnica, como o próprio André Luiz fala, não se faz de improviso. E nem vai se fazer porque o homem aqui da terra resolve fazer e dizer que é desse jeito e vai evocar determinados irmãos. A reunião mediúnica que se predispõe a isso, ela está fadada a sofrer coisas muito desagradáveis, entre elas ser mistificada. Então que a gente tenha muito cuidado com isso, sabe? Porque não é porque estão sofrendo que vai ter necessariamente de ser trazido para cá, para que eles se manifestem daquele jeito, viva daquele jeito, continue iludido daquele jeito. Deus não quer isso da gente. Deus quer que no mundo espiritual você evolua e vá progredir. Ora, se os irmãos que são suicidas ficaram 3 anos em tratamento específico para isso, e se é como o próprio Botelho fala, nós somos os últimos dos últimos, porque cometer crime maior do que nós cometemos não tem. Então, se é desse jeito e são tratados assim, por que é que nós aqui encarnados vamos querer fazer diferente? Resta cabimento no pensamento desse jeito. Ora, aqueles irmãos, presta bem atenção, gente. É fato que normalmente esses irmãos que se matam, uma forma deles ficar em um verdadeiro castigo, é eles ficar exaurindo o fluido vital que ficou contido no corpo espiritual deles, que deveria animar aquele corpo durante X anos, e ele antecipou 5, 10, 15, 20 anos. Então esses irmãos que anteciparam, normalmente eles vão ficar o resto de tempo que faltava para desencarnar, para desgastar esse fluido ilusório dele, para que eles tenham condição de ser tratados. E automaticamente eles já são recolhidos em nome da caridade para hospitais próprios para isso. Se eles que são os réprobos, como eles mesmos falam, são tratados desse jeito, e os outros que não cometeram grandes crimes como eles cometeram, será que vão ter que passar por situações piores do que eles? O que é que o bom senso diz? Então, se o Botelho, faltava poucos anos para desencarnar, ele se matou, ficou um determinado tempo X de pouco tempo lá no mundo, no Vale dos Suicidas, onde esse vale, entenda, esse vale já é tratamento. É nesse vale que eles vão desgastar esse fluido vital. Por isso que eles ficam vendo repetidamente aquela mesma cena, eles se matando. Quando se desgastam isso, tem mais. Esses irmãos, eles não ficam lá esperando só a coisa acontecer. No continuar do livro, ele mostra que existe a aparelhagem na sentinela, onde tomava conta de todo o Lar de Maria, em que eles tinham aparelhos que iam diretamente em cada caverna do Vale do Suicida, analisando perispírito a perispírito de cada irmão, vendo o que já tinha condição de ser resgatado. E a partir de então vinha a caravana de lá, chamando nome por nome, na caverna por caverna,
Toda caverna é identificada com um número. Entende? Aquilo ali é tratamento, aquilo ali é uma região de umbral, onde as trevas não penetram e os irmãos são tratados. Não pensa que aquilo ali é vale só de sofrimento, de dor, que os trevosos estão tomando conta daquilo. Não, é um local, é um umbral separado daquilo. Então, entenda, os irmãos que são suicidas, são assim que eles são tratados. Então, por que é que os outros, que viveram no tempo da escravidão, 1800 e bolinha, nós estamos em 2000 e lá vai fumaça. Será que não deu tempo deles acordarem no mundo espiritual para seguir a evolução deles? Será que eles precisam continuar sofrendo daquela forma em que foram escravos, entre aspas? Será que é normal eles continuarem sendo escravos no mundo espiritual? Será que a gente vai ficar sendo complacente com uma situação tão comprometedora desses irmãos? É a pessoa ser muito medíocre, está entendendo? É a pessoa não tem um entendimento, não tem estudo do mundo espiritual. Entende? Porque quando você chega em outros livros que você vê essas entidades falando, como esse que a gente vai ver logo a seguir, que é a Loucura e a Obsessão, entende? Que é um relato do Miranda, ele com Bezerra de Menezes trabalhando no centro de Umbanda, que trabalha de maneira correta, entende? E que tem a irmã emerenciana que comandava aquilo lá. E a irmã emerenciana é um espírito de alto quilate, mas quando ela incorporava, o médium tinha tanto preconceito que ela incorporava na forma de uma entidade africanista. Mas ele se manifestava assim ou ela passava a manifestação assim? Ela descia do grau elevado dela para ajudar os que estão embaixo, cheios de preconceitos. E os que estão embaixo entendiam a mensagem dela naquela forma preconceituosa que é por isso que eu falei na reunião retrasada aqui. Muitas vezes são os médios com seus preconceitos que colocam suas formas em cima das manifestações que as entidades têm. É muito complicado isso, sabe? Esses irmãos, tudo no mundo é faixa de energia, sabe? Uma entidade que está acima, ela pode, densificando um pouco, você vê André Luiz densificando o corpo dele para entrar nas trevas, para tudo que é cano, coisa e tal, trabalhar junto com os obsessores. Então, eles densificam e entram naquela faixa vibratória. Esses irmãos superiores também, eles vão densificando o corpo espiritual deles e trabalham naquela faixa vibratória de africanismo, em que todos os encarnados ficam dando vazão com a sua forma de pensar. São ideoplastias que se assemelham uma com a outra. Entende? Não quer dizer que aquela entidade seja aquilo, mas para o médium ela vai ser aquilo, porque está naquele padrão vibratório, naquela faixa em que ele está trabalhando. Entende como que é a coisa? Então é importante a gente saber disso. Por quê? Porque a gente precisa libertar esses irmãos dessa situação. Isso já aconteceu, gente. Isso já passou, gente. São mais de 100 anos, pelo amor de Deus. Não tem por que continuar desse jeito. Entendeu? A gente tem que levar um pouco de instrução, um pouco de orientação para isso. Não é que a gente tem que trazer de lá para cá, para que eles trabalhem aqui com a forma deles lá. O oposto é que deve ser feito. A doutrina que mostra como é o verdadeiro mundo espiritual, que deve levar luz para esses irmãos que trabalham desse jeito. Posso perguntar do seu Mané? Nem? Posso perguntar o exemplo do seu Mané? À vontade, sem problema. A gente via que o seu Mané, no começo, em cada médium que ele se manifestava, ele tinha essa forma de preto velho, né? Mas era diferente, lembra? O Joaquim era de um jeito, o senhor Eurico era de outro. De acordo com o preconceito de cada um. Né? E agora ele mudou. Esse mudar foi do espírito, do seu Mané, ou o nosso entendimento? As duas coisas. As duas coisas. Porque lembra que a gente falou de espíritos simpáticos? O espírito simpático é desse jeito. Um simpatiza com o outro e o outro simpatiza com o outro. Um fica alimentando o outro na mesma ilusão da faixa vibratória que estão se alimentando. Tanto ele se adapta
a situação que ele estava, com o que os pessoal estão vivendo aqui, quanto os médicos que estavam aqui se adaptavam com aquela forma africanista de trabalhar daquele jeito. E ficavam um nutrindo o outro naquela mesma forma. O que é que aconteceu? Era como assim? O médico achava que ele ia ter mais credibilidade trabalhando daquele jeito. O próprio preconceito do médico. E para a própria segurança do médico, ele se sentia mais seguro desse jeito. Entendeu? É por isso que a mulher. Kardec fala uma coisa que a gente tem que refletir. Ele fala que o espírita, antes de entrar nos fenômenos, ele tem que conhecer a fundo a doutrina. Para que quando o fenômeno acontecer, ele ter ciência do que está se realizando através daquilo ali. Se as pessoas tivessem educação doutrinária, e quando você começa a receber uma entidade desse jeito, ele por si só já iria levar alguma informação a mais para aquela entidade que estava se manifestando daquele jeito. Entende como que é a coisa? Porque tem irmãos que vivem desse modo. Tem irmãos que formam verdadeiras falanges no mundo espiritual, em que elas cultivam essa forma de viver. E que precisam sair desse africanismo que eles se entregaram. Isso não é normal, isso não é bom. Para você ver uma noção de o tempo que pode perpetuar isso. Tem um livro do Hermílio de Miranda, eu gosto de Hermílio de Miranda. São 3 livros que ele passou para a gente da forma mediúnica com que ele trabalhava. E num desses livros, eu acho que é no livro Exilado, ele traz uma entidade para ser esclarecido, em que eles ainda viviam na época de Roma antiga. Construíram no espaço aquelas mesmas formas que eles viviam lá. Entende? Continuavam se iludindo em formas de pensamento, de filosofia, entende? A forma de viver, de se vestir, tudo do mesmo jeito. E um desses irmãos que veio se comunicar através dele para ser esclarecido, ele falava que o nosso reduto está desabando. Temos poucos que ainda continuam como nós. A falta da nossa força fluídica, pelo abandono dos companheiros, está fazendo com que as nossas cidades entrem em ruínas. Gente, é mais de 2000 anos. Eles viviam assim até hoje. Até hoje. Aí você vai dizer, é normal isso? Não, isso não é normal. Acontece, mas não é normal. Isso quer dizer então que esses irmãos nossos que praticaram esse africanismo, daqui a 2000 anos, ainda vão estar nessa mesma forma de viver, de fumar, tomar suas pingas, tocar sua tabaca. Não. Isso já se passou, gente. A gente está a partir de agora para ser um planeta de regeneração. Todo mundo diz que quer entrar nesse planeta de regeneração. Então, se a gente quer, a gente tem que se comportar a essa altura. E querer que todos também que estão aqui na Terra, encarnados ou desencarnados, entrem nesse caminho. E não ficar presos em suas formas que padeceram aqui na Terra. E outra coisa, são formas que padeceram e sofreram. Os romanos padeceram algumas coisas, entende? Mas eles tinham ideais filosóficos. Ainda um pouco comprometido pela evolução da natureza humana de 2000 anos para cá, tá entendendo? Mas eles não sofreram tanto quanto esses irmãos que são escravos. E a gente sabe que se eles estão passando nessa situação, são poucos os que estão passando na situação de missão. Porque aqueles que passaram por situação de missão, desencarnou, já tem a forma anterior dele. Era missão. Então aqueles que padeceram e ficaram, não eram missionários. Era provacional? Provavelmente também não. Porque quando passa pela prova, você já assume também outra forma. Você venceu a prova. Então a maioria são expiatórios, são irmãos que estão sofrendo. Então no lugar de ele sair do sofrimento, você quer que ele continue sofrendo?
ele continue padecendo aquela mesma coisa que ele ficou lá seus 80, 90 anos, tomando chibata. Não faz sentido, né? Não faz. A gente tem mais aqui ajudar eles a se libertar das amarras que ainda prendem ao mundo da matéria. Como? Hein? Como? Esclarecendo o que eu estou falando aqui agora. Ou você acha que E tem durante pouco... a reunião? E você acha que tem pouco desencarnado vendo isso aqui? Não, tô falando durante a reunião mediúnica. Também Foi você o que faz um aconteceu com o convite. seu Mané. Eu não fiz o convite para o seu Mané e não deu tudo certo? Foi, você não participava, mas foi um trabalho, Foi né? um trabalho. Foi aos poucos. A coisa Ele foi embora acontecendo. atribulado, mas, né? Mas depois ele acordou. Então, se a gente esclarecer essas entidades, o centro de Mônaco, Não, eles não vão acabar. Eles vão evoluir e chegar até a doutrina espírita. mas aí evoluindo vai. Mas lógico, a coisa vai ter que... Ó, leia esse livro que a gente vê aqui, chamado Fronteiras. Loucura e Obsessão. Leia esse livro não merece ser lido, ele merece ser estudado. Porque ele é extremamente belo. O Miranda, ele vai descrevendo o que está acontecendo com as pessoas que chegam para ser tratadas, com a atmosfera espiritual que os acompanha, como eles são tratados pelas entidades que estão lá trabalhando, do ponto de vista humano e também do ponto de vista espiritual. E ele vai fazendo um contraponto entre o que ele está vendo e o que a doutrina espírita explica. Então ele é muito educativo, esse livro. Muito educativo. Eu estou lendo esse livro de novo, falei para vocês que eu ia ler de novo, já estou lendo ele novamente, sabe? Porque eu não tenho muito tempo, mas eu já estou nos capítulos para frente. Então ele diz o seguinte, chega uma mulher lá, por exemplo, que está com 2 obsessores, e a proposta da mulher, ela chega dizendo que para ela dinheiro não é problema. Mas ela quer matar a esposa do homem que ela é apaixonada e quer ficar com esse homem de todo jeito. E Miranda já descreve que tem 2 obsessores nela, um atuando diretamente no chakra genésico para estimular a sexualidade dela, e outro no chakra cerebral, para produzir ideia fixa. E quando ela chega e diz o propósito dela, essa irmã emerenciana que está trabalhando com um homem que a recebe lá, mas ela dá um show, é uma coisa mais linda do mundo, dizendo que a mulher não estava sabendo o que estava falando, e que ela não era isso que ela deveria entender da vida, que se ela fizesse isso, ela nem ia ficar satisfeita, nem ia ter ele, porque ele se confessava que não gostava dela. E à medida que ela vai falando, orientando a mulher, vem outras entidades e já começa a retirar esses obsessores. E ela ordena para que um outro médico que está do lado receba a entidade. E eles são afastados bruscamente, não tem pano para a manga deles. É removido e é removido mesmo. E a entidade vai lá e já vai ser esclarecida a pulso. Entende? E ela já fica livre naqueles 2 para poder ser orientada. Então, e ele vai descrevendo como funciona. E eles jamais imaginavam que pudesse acontecer um negócio daquele jeito. Mas é assim que eles trabalham, de acordo com a capacidade de entendimento que eles têm. Entende? Mas ele fala também que nesse centro, por exemplo, já está sendo trabalhado e estudado pelo livro dos Espíritos. Entende como que é a coisa? A tendência é evoluir. Entende? Ninguém vai ficar preso ao passado. A lei do progresso é a lei de Deus. Tudo tem que evoluir. Nada tem que ficar fixo, nem estanque na vida. Tudo tem que estar andando para frente. Entendeu? Se você tinha esse entendimento de trabalhar dessa forma, entende? Ou de índio, ou de caboclo, ou de escravo, seja lá o que for, você vai ter que evoluir, você vai ter que melhorar. Eu falei para vocês que esse é um caso mais na frente, eu não cheguei para ler novamente agora. Entende? Que chega uma pessoa que eles estavam querendo destruir uma entidade que era encarnada, entende? E que vem uma na forma feminina e outra na forma masculina.
querendo se apoderar daquele mundo. E eles vão brigar para ver quem vai ficar tomando conta daquele mundo. E na briga deles dois, se degradando tanto, eles têm tantas formas fantasiosas nele mesmo, que eles começam a perder essas formas. E quando eles começam a mostrar quem eles são, eles se identificam, porque eles tinham sido marido e mulher na encarnação anterior. E eles estavam ali querendo se vingar daquela pessoa que era quem tinha matado o filho deles. Então, veja a que ponto chega a ilusão no mundo espiritual desses irmãos. Eles se maquiaram tanto de formas, que não se identificaram mais. Foram marido e mulher e estavam imbuídos do mesmo propósito, destruir o outro. Entende como que é a coisa? Então você não tem que ficar alimentando ilusão nos outros. A gente tem que trazer luz. Você só vai conseguir levar luz para os outros se você quiser começar a trazer luz para você. Quando você começa a trabalhar em você, para que você se melhore, você vai sentir automaticamente isso sair dentro de você para que todo mundo melhore. E todo mundo que vai melhorar são todos que estão ao nosso alcance. Entende? Não tem que ficar querendo aprisionar ninguém, é uma forma, porque isso é você levar a ser obsessor dos outros. Quando a gente fala para vocês que a obsessão não odiosa são com esses espíritos simpáticos, é nessa forma que a gente está falando aqui, entende? O médium simpatiza com aquela forma, que aquela entidade trabalha daquele jeito, aquela entidade que trabalha daquele jeito simpatiza com a forma que o encarnado também está, e fica como espírito simpático, um como o outro trabalhando daquele jeito. Entende? Então, indo para frente, não. São obsessores, não odiosos. São obsessores. Por que eles são obsessores? Porque um impede a evolução do outro. Só isso. E a gente está aqui é para progredir, é para ir adiante. Se você está impedido, por que a gente fala de espírito simpático? Se você mudar, o simpático ou muda ou se afasta. Quando a gente fala para vocês, e é fato, que a grande maioria dos médios trabalha com espíritos simpáticos o tempo inteiro, é verdade. Está lá no livro dos médios, Kardec fala. Se o médium fizer um esforçozinho de ascensão para ir além do mundo material, ele vai receber mensagens belíssimas, porque são muitos espíritos superiores que vão descer do seu padrão para vir ajudar aquele que está se esforçando na ascensão. Ele está saindo da faixa vibratória de espíritos simpáticos. É isso que a gente tem que entender. Mas a maioria das pessoas acha que só porque está recebendo um espírito já está bom. Já está bom, estou recebendo. O meu protetor. Pois é, não é meu protetor, diga, é o meu simpático. Porque se você for falar isso para um médico que é um simpático, ele vai ficar muito ofendido. Isso mostra que é simpático mesmo. Não, mas assim, igual, olhando esse prisma que o senhor acabou de falar, quando a gente vê a situação, né, é estranho a gente entender isso mesmo, né? Porque a gente trabalhava com ele ali, tipo, como sendo, não é? Pois é, mas se um você... mentor, um protetor, mas eu vou lhe dar só um detalhe, para você ver que aquilo ali, a gente não estava querendo enxergar o que ele estava mostrando que era. Quantas vezes ele chegou, não vou falar isso não, senão vão me puxar as orelhas. Ah, não vou falar isso não, porque está aqui, não vai dar certo eu falar. Isso mostra que são espíritos simpáticos, gente. Entende? Ele não tem capital evolutivo para assumir alguma coisa de peso moral e dizer vai ser assim, assim, assado. E alguém acima. Né? Exatamente isso. O que é que acontece com os espíritos batedores? Que Kardec está lá, espírito batedor, é espírito inferior. Depois você esclarece, desaparece. Por quê? Porque o que ele deveria ter feito para chamar a atenção foi feito. Entende? Então a gente tem que ter um pouquinho de visão disso aí. Entende? Se ele quiser trabalhar, tudo bem. Mas ele vai ter que seguir as orientações da espiritualidade superior para ele evoluir.
Não foi o que aconteceu com o seu Manuel? Ele ficou uns 2, 3 anos ausente. Quando voltou de outra forma. Voltou totalmente diferente. Reconhecendo várias coisas, né? E falou alguns detalhes de tudo que tinha acontecido, entende? E ele hoje agradece. Por quê? Porque ele foi quebrado uma crença limitadora dele. Ele evoluiu. Ele foi adiante. Ele progrediu. Entende? Ele saiu de uma imagem, entende, que prendia ele à forma humana. Gente, vamos ser... Olha a classificação de Kardec. Espíritos inferiores. Predomina a matéria sobre o espírito. Como é que ele via se comunicar? Na forma humana, na forma material. Ele mostrou evolução espiritual? Não. Por quê? Porque estava preso à forma material. Ele precisava se libertar disso para continuar a sua progressão no mundo espiritual. Enquanto médium é consciente, ele vê a situação, ele tem que filtrar tudo aquilo, porque às vezes tem umas palavras que não deve. Então o médium consciente tem que ter ciência do que ele vai falar. Tem que ter ciência. E não deve deixar passar, não. Tem que filtrar mesmo. Entende? E se for preciso, ainda por cima, repreender a entidade. Olha, aqui não. Aqui desse jeito não. Para você ter uma noção disso que a senhora está falando, é o caso da irmã Eugênia, do livro Nos Domínios da Mediunidade, chama Psicofonia Consciente. É muito bonito André Luiz descrevendo isso. Que a entidade vem e antes do médium falar o que a entidade vai dizer, o médium em espírito fiscaliza e sabe de tudo o que ele vai falar. E só fala o que o médium quer que ele fale e deixa falar. Entende? Que a maioria de todos os médiums são psicofonia consciente. A psicofonia inconsciente, que é quando a pessoa tem um grau de elevação moral alto, em que a própria gradação moral dela impede, imagina, a vibração moral da entidade impede que o comunicante fale alguma coisa que não deveria. Do médium que você falou da entidade. Do médium, exatamente, impede isso. Então, essas coisas todas, entende? A gente tem que ter visão. Entende? Eu não estou dizendo que você vai ser rude, discriminar, entende? Querer mudança brusca. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os dois precisam ser esclarecidos. E se tem, porque deve ter, espiritualidade superior, orientando a reunião mediúnica, esses espíritos superiores, quando forem tocados esses irmãos mais necessitados, eles vão chamar e dizer, poxa, é assim, assim, assado. Não foi o que aconteceu com o Manuel, que ele saiu, foi para as cidades, estudou, aprendeu, coisa e tal, voltou e está trabalhando, do mesmo jeito. Entende como que é a coisa? Então, a gente tem que ver isso. Tudo na natureza tem que se enquadrar na lei do progresso. O médium por si só tem que progredir. Ele tem que... Tudo que fica parado não é de espírito superior. Espírito superior prima pela lei do progresso. Nosso anjo da guarda quer que a gente vá na lei do progresso. Ele não quer que você fique parado. Isso é fato. No livro que André Luiz faz um livro junto com Emmanuel, e não faz parte da corrente do nosso lado. Ele fala o seguinte: se o espírito encarnado, nos últimos 3 anos, não observar progresso moral importante, visível na sua vida, pois que ele fique esperto que ele está em grau de obsessão. Ele está falando dos encarnados, hein, gente? Quanto mais os desencarnados. Você vê a evolução que teve o André Luiz, quando você acompanha, ele está no umbral, ele começa no nosso lar, no primeiro ano do nosso lar, depois já é cidadão do nosso lar, aí depois você vai ver outro livro, Os Mensageiros, ele já está na comunicação, já é outro André Luiz, entende? Vai para o Obreiros da Vida Eterna, nossa, você vê a ascensão espiritual que ele está tendo.
Isso é o natural. A própria linguagem do livro muda muito. Muda tudo. Né? Então, você vê o progresso que está tendo. E a gente tem que colocar isso na cabeça da gente, entende? Que nós precisamos progredir. Do mesmo modo que os irmãos do mundo espiritual também precisam progredir. E a gente tem que estar lutando para que isso aconteça, sabe? É por isso que ele fala aqui que escravos no mundo espiritual existem quando o processo é obsessivo. Então ninguém deve estar em escravidão no mundo espiritual. A gente não deve querer isso daquelas pessoas que são espíritos simpáticos nossos. E ele dá o seguinte exemplo assim: tem pessoas que usam de loucura e obsessão e dizem que até Bezerra precisa ir ao centro de Umbanda para ser ouvido. No livro fala de Dr. Bezerra trabalhando em conjunto com um centro de Umbanda sério. As sombras ardilosas dizem que o Dr. Bezerra não tem mais espaço dentro dos centros espíritas e que precisa ir aos centros de Umbanda. A intenção é humanizar os centros espíritas, porque assim o Dr. Bezerra poderá até ir lá. Usam da ingenuidade ou mesmo da má fé de muitos espíritas, gerando distanciamento doutrinário. Isso é o que deve. Você se distanciar da doutrina. Isso não deve acontecer. Eu sempre falei para vocês, falei para o Juninho, para o seu Eurico, para a hora. Gente, eles falavam muito de união. Eu acho bonito isso. O espírita gosta de união. Eu falo, união só tem uma. Só tem uma união. Quando todo mundo está olhando para a doutrina. Se todo mundo olhar para a doutrina, vai estar todo mundo unido. Agora, se eu parar de olhar para a doutrina e for olhar para o movimento espírita, para olhar o que acha, o que quer, o que deseja, acabou a união. Acabou. Porque você sai de um ponto universal, que é a doutrina, e vai entrar num ponto partidário, desprezando os outros. Como é que vai ter união se eu estou visando mais um partido, em detrimento do que é universal? Então é você ter visão. É bonito ter união? É. Pois que venha todo mundo estudar a doutrina. Porque se não estiver estudando a doutrina, não vai adiantar, porque não vai ter união. Cada um vai ficar olhando para o seu umbigo, cada um vai querer fazer de uma forma, e os que tiverem seguir a doutrina também vão se enquadrar na cartilha dos outros, porque a cartilha dos outros está vendo só pontos partidários deles. Então, quer ter união? É a doutrina. Então, esse livro que ele fala aqui, ele é um livro muito bom de se estudar. Do ponto de vista médico, ele é maravilhoso. Sabe? É nesse livro que tem um caso que chega lá para ser tratado, e isso é que eu acho bonito. É um caso de autismo grave. Autismo grave, quando Kardec define mediunidade, ele fala que raros são os que não têm nada. A maioria tem a faculdade latente. Poucos têm a faculdade patente, que são os médios ostensivos. E raros são aqueles excepcionais, que é um caso de Chico. Então, isso que ele fala, raros não tem nada, é onde se encontra esses casos de autismo grave. Em que esses irmãos, eles se isolam tanto em seus pensamentos próprios, sem aceitar nada que vem de fora, que nenhum pensamento consegue penetrar o seu campo mental. É o caso desse irmão com autismo que chega lá para ser tratado. E que se depois de uma série de tratamentos que eles fizeram lá com esses irmãos, lá nesse centro de Umbanda sério, conseguiu um pensamento penetrar o campo mental daquela criatura que estava encarnada. Um pensamento penetrou. Você sabe o que aconteceu? O abalo foi tão grande que ele teve uma crise convulsiva. E Bezerra de Menezes ainda faz um comentário. Os que estão na Terra, que não enxergam o que aconteceu, acham que a criança piorou. Mas eles não conseguem ver o progresso que foi conseguido tirar esse irmão do isolamento mental em que ele vivia. Então, são coisas que você vai vendo, entende? E que você começa a ver por outro ângulo, sabe? Com outra visão, quando está acontecendo. Então, é por isso que eu falo, esse livro é muito bonito. É bom de se estudar.
Porque você tem que estudar, você tem que ir marcando mesmo o que Miranda está falando, as experiências que estão acontecendo, entende? Porque você vai fazendo um ponto de encontro entre aquilo que Miranda, que é doutrinário, enxerga nesse campo de uma maneira mais material de se trabalhar, que esses irmãos trabalham sempre humanos. Entende? E que, diga-se passagem, não tem nada a ver com doutrina espírita. Ele tem seus princípios próprios, ele tem suas leis próprias, seus livros próprios. Entende? O que a gente está achando e que está acontecendo, e que eu acho bonito, entende? É que esses centros começam já a ler o Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei para vocês, entendeu? Eu não sei quem é esse. É o filho de um paciente que eu estava atendendo. E como sempre eu vou puxando a coisa, sabe, até chegar um pouco do lado espiritual, e quando eu vejo que tem terreno, eu vou dando mais exemplo e a coisa vai indo. Aí o filho diz: doutor, eu estou gostando que o senhor é espírita. Eu sou mesmo. Pois é, doutor, eu não sou espírita não, mas eu estou começando a desenvolver na Umbanda quando eu me identifico mais aquilo. Pois é, mas você também poderia estudar. Pois não é, doutor? Eu vejo o pessoal lá no meu trabalho falando que é para a gente ler o Livro dos Espíritos. Pois não é que eu tenho aqui, tome. É assim que a coisa acontece. Então você vê que estão estudando o mundo espiritual, com as determinadas limitações que ele tem, mas estão se melhorando, estão progredindo, entende? De acordo com a forma que eles entendem a coisa. E vai melhorar cada vez mais, entende? A tendência, tudo é evoluir e melhorar. Não estou dizendo que os centros de Umbanda vão se acabar do dia para a noite. Não. Mas à medida que for evoluindo, nós do movimento espírita, um dia estaremos vivendo dentro da doutrina, coisa que não vivemos. Não vivemos. O movimento espírita ainda é cheio de olho gordo, é cheio de inveja, entende? É cheio de tudo que é coisa equivocada. E você sabe por quê? Porque vivem com seus espíritos simpáticos. Eles não vivem nem com os familiares, quanto mais com o anjo da guarda. É por isso que tem tanta confusão. Porque vive com os simpáticos. Se elevasse um pouquinho, a coisa ia melhorar e melhorar bem. Mas semana, eu não estou falando que não deu tempo de terminar ainda. Na semana que vem termina. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador de Deus. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que se soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam de fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vasgueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem à tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos porvenires do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.
entrou em outra